Salmo 123, vamos então fazer a leitura? Leiamos. A ti, que habita nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Pai, nós louvamos e bendizemos mais uma vez o teu santo nome, Senhor, por tua palavra lida, Senhor, nesta hora. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nessa noite livremente bendizer e exaltar o teu santo nome, Senhor. Que privilégio nós temos de, apesar de nós, ó Deus, termos a oportunidade de nessa noite ouvirmos aquilo que o Senhor tem a dizer a nós nesse lugar, Senhor. Por isso, nós suplicamos a tua graça, suplicamos a direção do teu Santo Espírito, e que nada, Senhor, e nem ninguém atrapalhe aquilo que o Senhor deseja falar a nós nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, então nós estamos olhando, como eu mencionei agora há pouco, para esses salmos, conhecidos aí como salmos de romagem. Esses salmos de romagem são uma coletânea dentro do livro dos salmos, né? Eles vão aí até do Salmo 120 até o Salmo de número 134, ou seja, são 15 salmos que compõem, então, esses salmos conhecidos como salmos de romagem. Eles também são conhecidos como salmos de peregrinação, exatamente porque eles eram usados à medida, então, que o povo peregrinava até Jerusalém, até o tabernáculo, cantando, louvando a Deus, então, com esses salmos. Eles são conhecidos também como salmos de degraus, ou salmos de ascensão, ou seja, salmos de subida, exatamente por causa dessa figura, né, que ele traz das pessoas então se dirigindo a Jerusalém para estarem ali louvando a Deus no templo, né, ou no tabernáculo. E alguns inclusive consideram esses 15 salmos, né, numa relação direta aos 15 degraus que existiam ali no templo em Jerusalém. Então esses salmos serviam exatamente para isso, né, para que os peregrinos, né, cantassem, louvassem a Deus durante então o seu trajeto até Jerusalém. Esse salmo então que nós lemos é o 4º salmo de romagem. Ele vai nos revelar a maneira como nós devemos enfrentar a oposição, o escárnio, a zombaria e o desprezo que nós podemos sofrer nesse mundo. Veja que o salmista, inclusive, ele vai falar sobre isso, que ele está cansado de tanto sofrer escárnio e desprezo, aí no verso de número 4. Primeiramente, para nós entendermos bem esse salmo, a gente precisa entender o contexto do qual esse salmo foi escrito. Muitos estudiosos, eles acreditam que o Salmo 123, ele tenha sido escrito exatamente na época em que o povo voltava do cativeiro babilônico. E você conhece mais ou menos a história, não é? O povo de Israel havia sido levado para o cativeiro babilônico, e depois então de 70 anos, Ciro, rei dos medos e persas, liberta então esses cativos, e parte do povo de Israel, então, eles regressam para Jerusalém, exatamente para tentar reconstruir a cidade, reconstruir o muro, reconstruir o templo. Os judeus, então, eles haviam regressado, mas quando eles chegaram novamente na terra prometida, eles não encontraram uma terra desocupada. Era uma espécie de tática de guerra dos povos, né? Exatamente de misturar um povo com outro. Então, nessa época, né, alguns povos foram deixados ali em Jerusalém,
parte do povo, então, foi levado como cativeiro, e quando eles retornaram, então, eles encontraram ali muitas pessoas. Daí, então, vocês entenderem mais ou menos aquela discussão de Jesus com a mulher samaritana, quando aquela mulher samaritana, então, diz que os samaritanos não se davam bem com os judeus, exatamente porque o povo samaritano era um povo misturado com povos gentios, não era um judeu de pedigree, né? Não era um judeu 100% judeu, mas era um povo misturado. Havia também naquela época, né, provavelmente muitos moabitas, também amonitas, que por sua vez também ocupavam a terra e faziam oposição ao povo de Deus que havia retornado do cativeiro. Então é nesse sentido então que eles levantam os olhos e eles pedem a Deus ajuda em meio a essa situação de hostilidade, de sofrimento. Eles não aguentam mais o que eles estão passando, exatamente porque esses povos estavam se opondo ao povo de Deus. Muito tempo depois, esse salmo certamente serviu também para ser cantado pelos peregrinos rumo a Jerusalém, não mais olhando para esses povos que estavam ao seu redor, mas olhando exatamente para a oposição que muitos deles sofriam do mundo, da perseguição que eles sofriam, né, esperando que Deus atuasse nas suas vidas. Hoje também nós podemos cantar esse salmo. Nós podemos olhar para esse salmo e ver exatamente o mundo hostil ao cristianismo. Nós percebemos que mesmo no mundo de hoje, muitos cristãos são zombados, são caluniados e até mesmo perseguidos por causa da sua fé. Nós vimos, inclusive, na semana passada, que muitos cristãos, então, têm sofrido perseguição exatamente por causa do nome de Jesus. Então, se esse salmo aqui, ele nos revela que se você verdadeiramente é um cristão, você vai sofrer oposições, você vai sofrer hostilidades. Veja, então, aqui, olhando novamente para o salmo, o salmista, então, ele está cansado de ser ridicularizado, perseguido, odiado, insultado e desprezado. Veja então que ele vai mencionar aí no verso de número 4, que ele sofre escárnio e desprezo. Mas eu queria olhar para esse salmo nessa noite e perceber o que esse salmista faz então diante dessa situação. A primeira coisa então que nós podemos ver aí é que o salmista ele ora. Veja aí o verso de número 1, ele diz: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. O salmista então ele tem uma atitude de reverência para com Deus. Esse salmista que é desconhecido aqui nesse salmo, ele vem em oração diante do Senhor, ele ergue os olhos para o Senhor. O Salmo 25, verso 15, ele ensina a mesma coisa para nós quando ele diz lá o seguinte: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará dos pés o laço. Além disso, a gente pode perceber que o salmista, aqui no verso de número 1, ele reconhece que o Senhor está entronizado nos céus como Criador todo-poderoso de todas as coisas. Veja que ele eleva os olhos ao Senhor. É a mesma coisa, o mesmo ensino que nós encontramos, por exemplo, lá em Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Essa atitude aqui do salmista nos faz lembrar da própria maneira como Jesus ensinou os seus discípulos a orar: Pai nosso que estais nos céus. Então percebam aqui que apenas nesse verso de número 1, o salmista então nos traz algumas lições extremamente importantes. Primeiramente, a gente pode mencionar que o salmista nos ensina a sua dependência de Deus. Então veja, a situação que a gente vai ver daqui a pouco nos versos 3 e 4, ela não é boa para o salmista. Ele está sofrendo vergonha, ele está sofrendo escárnio, desprezo. Ou seja, a situação dele não é boa, mas mesmo diante disso, ele sabe então de que tudo o que ele precisa vem de Deus. Por isso então ele menciona: a
ti elevo os meus olhos. A segunda coisa que a gente pode mencionar aqui, irmãos, nesse verso de número 1, é que Deus está no controle de todas as coisas. Veja então que o salmista menciona isso. Deus habita nos céus. É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte: olha, eu sei que eu estou sendo desprezado. Eu sei que as pessoas estão trazendo escárnio sobre a minha vida. Eu sei que a minha alma está sobrecarregada destas coisas. Mas Deus continua no controle de todas as coisas que estão acontecendo. O salmista, ainda nesse verso de número 1, ele nos ensina que Deus não se abala com as nossas crises. Olha que coisa interessante que o Salmo traz aqui. Veja então esse contraste entre a soberania de Deus e a própria situação do salmista. Veja que no verso de número 1 ele diz: a ti que habita nos céus, elevo os meus olhos. Mas o verso de número 4, melhor dizendo, o verso de número 3 e o verso de número 4, eles mostram a real situação do salmista. Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnios. Por isso, meus irmãos, em meio às calúnias e desprezo, o salmista mostra para nós que, na verdade, nós não devemos nos atentar nas mudanças da situação, mas nós devemos mudar a direção para que os nossos olhos olham. Então veja que, ao invés de nós ficarmos com os nossos olhos fitos nos nossos inimigos, o salmista diz que nós devemos ter os nossos olhos em Deus. Ao invés de nós olharmos a situação que está ao nosso redor, ele mira os seus olhos diante de Deus. Isso nos mostra, então, irmãos, que a oração, ela é o remédio certo para quando nós estamos sofrendo escárnios e desprezos. Os métodos humanos, por suas vezes, eles são falhos e eles são até mesmo insuficientes para nos ajudar. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós temos nele todo o auxílio que nós necessitamos. Por isso, então, nós vemos o salmista diante dessa situação. Ele ora, ele coloca a sua vida diante de Deus e ele sabe que mesmo que as coisas ao seu redor não mudem, Deus continua então assentado no trono, governando todas as coisas. Veja então que o salmista prossegue. E isso então nos leva à segunda coisa que o salmista faz. Veja então no verso de número 2, que o salmista ele espera. Veja aí o verso 2 diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos das servas na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. O salmista, então, ele espera. Para que a gente entenda bem esse versículo de número 2, a gente precisa entender um pouquinho do que significava isso na cultura do povo de Israel. Então veja, o povo judeu e outras culturas também, os servos, eles recebiam a maioria das suas ordens exatamente por causa dos sinais que os seus senhores davam. Então, muitas vezes, os senhores, simplesmente na demonstração das suas mãos, eles demonstravam exatamente aquilo que eles queriam fazer, ou queriam que os seus servos fizessem. Aqui o salmista, então, usa essa figura exatamente para aplicar aquilo que nós devemos ter diante de Deus. Ou seja, nós devemos estar atentos em relação ao Senhor. Então veja que no verso de número 1, nós vimos que o salmista diz que Deus está no seu trono. Ele eleva os olhos a Deus. Daí nós olhamos então as suas mãos. Não ao órgão físico, né? Porque Deus não tem órgãos físicos. Mas a ideia aqui é de que o salmista está dizendo: eu olho então para aquilo que Deus vai fazer. Eu estou de olho então no movimento das suas mãos. Eu estou de olho então no seu auxílio. Então, diante disso, o salmista nos ensina que nós devemos esperar a ação do Senhor. Da mesma maneira, então, que o escravo ficava de olho na mão do seu senhor, a serva ficava de olho na mão da sua senhora, assim nós devemos ficar de olho na mão de Deus, na ação dele, no seu auxílio. O
Salmo 102, o verso 17, ele vai dizer que Deus não despreza o clamor dos destituídos. Deus então atende às nossas orações. Paulo vai dizer que Deus pode nos suprir todas as necessidades, segundo as suas graciosas riquezas em Cristo Jesus. Então nós precisamos ficar de olho naquilo que Deus está fazendo, no auxílio que vem de Deus. A segunda coisa que a gente pode perceber nessa figura do verso 2, é que o servo, ele aguarda a ação do seu Senhor. Mas a ação do seu Senhor vem a seu tempo. Percebam então a expressão que aparece aí. Ele vai dizer no finalzinho, até que se compadeça de nós. O que o salmista está dizendo aqui para nós, irmãos, é que Deus vai agir em seu favor e também a nosso favor, mas isso vai acontecer ao seu tempo. Deus vai ter misericórdia de nós, mas Ele vai agir no tempo que Ele deseja agir em nosso favor. Dentro disso, então, Calvino comentando esse salmo, ele vai dizer o seguinte, olha, nós não podemos duvidar que Deus, quando nos vê depositando exclusiva dependência em sua proteção, e renunciando toda confiança em nossos próprios recursos, nos encontrará como nosso defensor e nos protegerá de todo molestamento que se possa se colocar em nosso caminho. O que Calvino está dizendo em resumo é o seguinte, quando nós paramos de depender de nós mesmos, quando nós paramos de olhar para os nossos próprios recursos, e nós colocamos então os nossos olhos na mão do Senhor, certamente Deus vai agir em nosso favor. Além disso, o que nós aprendemos aqui no verso de número 2, é exatamente isso. O servo, ele depende exclusivamente, ou ele depende totalmente do seu Senhor. O servo ficava de olho, então, na mão do seu Senhor. A serva, na mão da sua senhora. Esperando, então, essa ação primária. Que a mão do seu Senhor, então, demonstrasse ou mostrasse qual é o comando que ele deveria, então, fazer. Assim também nós devemos esperar a ação de Deus, o auxílio de Deus, para que nós possamos, então, agir em nossa vida. O salmista, então, ele ora. O salmista, em segundo lugar, ele espera. E em terceiro lugar, o salmista, ele confia. Veja aí os versos 3 e 4. Ele vai dizer... Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Nós chegamos aqui então ao clímax desse salmo, que é exatamente o apelo que o salmista faz repetidamente da misericórdia de Deus. Então notem, irmãos, como eu mencionei no início, o salmista então vive esse clima de hostilidade. Ele está exposto ao ridículo por meio de pessoas orgulhosas e arrogantes, que certamente estão perseguindo esse salmista, que certamente estão hostilizando esse salmista. Veja então que, dentro do ponto de vista humano, esse salmista não espera a misericórdia dessas pessoas. É isso que ele está dizendo. Porque elas são hostis, elas usam de zombaria, elas usam de desprezo, elas usam de escárnio. Aqui então o salmista diz que ele se volta para Deus, para que Deus então tenha misericórdia da sua vida, para que Deus tenha misericórdia da sua situação. Ele olha para Deus diante dessa profunda necessidade e ele então grita por socorro. Ele então pede para que Deus tenha misericórdia da sua vida. A gente não pode deixar de perceber, irmãos, exatamente a descrição que o salmista faz da sua situação. Veja no verso de número 3, ele diz, estamos sobremodo fartos de desprezo. O verso de número 4, ele vai dizer, a nossa alma está saturada do escárnio e do desprezo dos soberbos. A ideia aqui dessas palavras é aquela ideia que muitas vezes a gente usa, né? Eu já estou por aqui com essa situação. Eu já não aguento mais. Já ultrapassaram-se todos os limites dessa situação, Senhor. Mas veja o que o salmista faz diante dessa situação.
Ele pede a Deus misericórdia 3 vezes. Veja aí o verso 2, ele diz, até que se compadeça de nós. O verso 3, ele vai dizer assim, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Olha que coisa interessante aqui, irmãos, nós temos diante de nós. Ao invés do salmista pedir por vingança por aqueles que o desprezam, o salmista clama pela misericórdia de Deus. Não é um ensino belo que nós estamos aqui diante de nós? O salmista, então, farto e saturado de escárnio e desprezo, ele corre, então, suplicando a misericórdia de Deus. Ele não se vinga dos seus inimigos. Ele também não deixa com que o seu coração adoeça por causa dessa situação. Ele não confia nos homens que estão ao seu redor. Mas ele suplica a graça de Deus sobre a sua vida. Que ensino belo e desafiador, irmãos, temos aqui diante de nós. A nossa atitude, na maioria das vezes, quando passamos por situações semelhantes a essa, se resume apenas em buscar vingança e justiça. A nossa tendência, muitas vezes, é dizer assim, olha, eu não vou deixar essa situação passar em branco. Eu não vou levar desaforo para casa diante dessas calúnias que fazem a meu respeito. O salmista, por sua vez, nos ensina que o melhor caminho é pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Diante disso, mais uma vez, Calvino vai dizer o seguinte, quando essa mesma coisa nos acontece no presente, deixemos que os perversos se envaideçam com o seu orgulho. Calvino vai dizer, basta-nos saber que apesar disso, somos preciosos aos olhos de Deus. Então vejam, meus irmãos, como esse salmo ele é atual e ele é aplicável aos nossos dias, não é? Nós não precisamos ir muito longe para nós percebermos como nós somos escarnecidos e como nós somos desprezados. Aliás, se você olhar toda a Escritura, é isso que você vai perceber a respeito do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que a igreja é o lixo do mundo, a escória de todos. Exatamente por causa da perseguição que os cristãos sofrem. O apóstolo Pedro, ele afirma o seguinte, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Em outras palavras, o que o apóstolo Pedro está dizendo é, se nós somos perseguidos, isso não deve ser surpresa para nós. Se as pessoas não gostam de nós porque nós somos crentes, não tem novidade nenhuma nisso. O próprio Senhor Jesus, nas suas próprias palavras, que vou citar agora, diz o seguinte, o mundo vos odeia. O mundo odeia os crentes, o mundo odeia os discípulos de Jesus. E certamente, irmãos, em dias cada vez mais difíceis, nós devemos nos lembrar que nós não estamos alheios ao escárnio e ao desprezo dos homens orgulhosos, que acham que não precisam de Deus, nem da religião, que profanam tudo o que diz respeito ao sagrado. Portanto, se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus nessa vida, saibamos que nós seremos, de fato, motivos de escárnio e de desprezo. O que o Salmo 123 nos ensina, meus irmãos? Eu quero trazer algumas lições importantes aqui para nós, algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiramente, então, esse Salmo nos ensina que neste mundo nós estamos sujeitos a sofrer escárnio e desprezo. Foi isso que eu acabei de mencionar. Não é porque nós somos crentes que nós estamos isentos de desprezo, de maledicência, de perseguição. Muito pelo contrário, muitas vezes as perseguições, os escárnios, a zombaria contra as nossas vidas acontecem exatamente porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos discípulos de Jesus, exatamente porque nós pregamos coisas que são contrárias ao mundo. É exatamente este o motivo pelo qual muitas vezes nós somos perseguidos. Somos escarneados, somos zombados. Em segundo lugar, esse salmo nos ensina
que há situações em que você pode chegar ao limite dessas situações. Veja aí o que o salmista diz. Nós estamos sobremodos fartos. A nossa alma está saturada. Isso significa, irmãos, e nos ensina que nós não somos super-homens. Nós não somos super-crentes. Há por aí afora uma teologia, uma doutrina que diz que crente não pode passar por tribulações, não pode passar por luta. Há pessoas que, inclusive, dizem que crente nem pode ficar resfriado. Porque se você é filho de Deus, você não pode passar por tribulações, você não pode passar por lutas. Mas isso não é verdade. Não é verdade que porque você é crente, você não pode se entristecer e desanimar. Não é verdade porque você é cristão que você não pode passar por luta e dificuldade. Nós podemos, e algumas vezes nós passaremos de fato por todo tipo de angústia e tribulação. Mas nós devemos fazer como este salmista, elevar os nossos olhos a Deus e aguardar por sua misericórdia. Então, dentro disso, meus irmãos, esse salmo nos ensina que sempre é possível aguentar um pouco mais. Deus sempre nos traz situações, mas Deus sempre nos sustenta nessas situações. A Escritura, lá em 1 Coríntios 10, o verso 13, ela vai dizer o seguinte: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É isso que nós vemos aqui nesse salmo. Apesar das lutas, apesar da zombaria, apesar do escárnio, nós vemos então que Deus dá provisão, Deus dá cuidado, Deus dá amparo, socorro a esse salmista, mesmo que ele esteja então saturado e cansado da situação. Deus há de ter misericórdia da vida desse salmista. E certamente Deus há de ter misericórdia de cada um de nós. Por mais que as situações que nós estejamos passando sejam algo que esteja fartando a nossa alma, estejamos sobremodo carregados diante de situações como essa. Esse salmo, melhor dizendo, também nos ensina a nós refletirmos se não somos nós aqueles que zombam e trazem, então, escárnio diante dessas pessoas. Então, veja bem aqui, meus irmãos, esse salmista, então, relata isso. Eu estou sofrendo escárnio, eu estou sofrendo zombaria. Nós vimos no Salmo de número 120, que o salmista, então, ali, ele fala de pessoas que usam da sua língua mentirosa, dos seus lábios mentirosos, da sua língua enganadora. Mas será que não somos nós aqui que desprezamos? Não somos nós, então, que zombamos algumas pessoas? Não somos nós que fazemos aquilo que o salmista está sofrendo? Se essa é, irmãos, a nossa atitude, nós devemos nos arrepender disso. Esse salmista também, esse salmo, ele nos faz pensar se não somos nós mesmos os responsáveis pelo escárnio e pelo desprezo que nós sofremos. Às vezes é possível, irmãos, nós estarmos sendo desprezados e zombados por nossa própria culpa. Às vezes nós somos chatos, nós somos beligerantes, nós somos maldizentes, nós somos falsos e briguentos. Às vezes o funcionário está sendo perseguido pelo chefe, zombado pelo chefe, mas ele dá motivo para isso. Ele chega atrasado no trabalho, ele não faz bem o seu trabalho, ele reclama do trabalho, ele reclama do salário, ele reclama das condições. E aí depois ele diz que está sendo desprezado, está sendo zombado pelos seus colegas, porque ele é um cristão. Mas na verdade não é por causa disso, é porque ele é um mau funcionário. Ele é um mau exemplo, então, naquela empresa. Às vezes é o contrário. Às vezes o patrão diz que os funcionários estão zombando dele, estão maltratando ele, mas na verdade ele sofre exatamente essa zombaria, exatamente porque ele é um mau patrão. Ele paga mal os seus empregados, trata mal os seus empregados, não dá os direitos que os seus empregados deveriam ter.
E ele então, novamente, é desprezado e é zombado pelos seus empregados, mas a culpa não é porque ele é um cristão, mas o motivo é exatamente porque ele é um mau patrão. E às vezes isso também acontece na igreja. Muitas vezes as pessoas se sentem desprezadas, as pessoas se sentem colocadas meio que de lado na convivência da igreja, mas muitas vezes isso acontece exatamente porque aquele irmão é intolerante, é briguento, é impaciente, é indisposto a ajudar. E muitas vezes ele diz: olha, as pessoas estão me desprezando, como se ele não estivesse fazendo nenhuma dessas coisas. Na verdade, irmãos, em casos como esse que eu acabei de mencionar, a oração aqui não é por misericórdia, mas por arrependimento. Para que nós mudemos as nossas atitudes, a fim de que não sejamos nós aqueles que causam, então, escárnio e desprezo no meio do povo de Deus. E, finalmente, meus irmãos, esse salmo, ele nos remete, então, ao Senhor Jesus Cristo. Embora a gente veja a descrição que esse salmista faz do escárnio e desprezo que ele está sofrendo, ninguém mais sofreu escárnio e desprezo do que o Senhor Jesus Cristo. Notem as palavras do profeta Isaías, lá em Isaías 53, o verso de número 3, ele diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Cristo sofreu o escárnio da sua própria família, dos seus amigos, dos seus irmãos, dos religiosos e da multidão que não acreditava nele. Ele foi traído e abandonado, castigado e crucificado publicamente. Em uma das suas, no seu momento ali no Getsêmani, melhor dizendo, ele vai dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. Qual foi a atitude de Jesus contra os seus algozes? Primeiramente, então, ele pediu misericórdia por causa deles. Lucas 23, o verso 34 vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O evangelista Mateus, lá em Mateus capítulo 26, ele registra o momento em que Jesus está no Getsêmani, nos momentos que antecediam a sua paixão. Nós vamos perceber exatamente isso, de que Jesus então pediu por misericórdia à semelhança desse salmista por 3 vezes. Ele vai dizer: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Além disso, irmãos, quando nós olhamos aquilo que Jesus sofreu, nós vamos perceber que Jesus, ele permaneceu mudo, calado diante dos seus tosquiadores. Novamente, Isaías 53, agora o verso de número 7, ele vai dizer assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Que desafio nós temos aqui diante de nós, não é, irmãos? Permanecermos calados quando nós somos desprezados injustamente. Permanecer calado quando nós sofremos todo tipo de injúria. E quando essas injúrias e essas maledicências, elas acontecem mesmo quando nós não merecemos isso. Mas esse é o caminho, então, de todo verdadeiro discípulo de Jesus. Nós vamos enfrentar hostilidade em todo lugar, mas não pense que há necessidade de revidar ou defender. Eleve os seus olhos para aquele que está nos céus e ore pelos seus inimigos, pedindo a Deus em sua misericórdia que use toda essa situação para a glória dele e para que você e eu possamos crescer e aprender nessas situações. Sobretudo, irmãos, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Ele é um modelo, então, para que nós possamos enfrentar a oposição. Ele é um de nós e ele intercede por nós. Cristo conhece e se compadece das nossas aflições.
Como homem, ele sofreu as dores pelos meus e pelos seus pecados, para nos conduzir pelo caminho da salvação. Logo, meus irmãos, que Deus nos dê da graça de sermos como peregrinos que dependem do Pai Celestial, que sejamos discípulos de Cristo, nosso Salvador, que enfrentou todo tipo de escárnio e desprezo para nos redimir dos nossos pecados. Sobretudo, não nos esqueçamos que Cristo suportou a ira de Deus em nosso lugar, para garantir a nossa salvação. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Senhor. Obrigado, Pai, por tua graça, por tua palavra ministrada ao nosso coração nessa noite. Que ela possa encontrar, Senhor, lugar no nosso coração e que o Senhor possa, Senhor, fazer aquilo que ela deseja fazer em nós. É o que nós suplicamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.